Aleluia, amém. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Quero agradecer já pelo privilégio de estar aqui ministrando a palavra de Deus para os nossos corações. Eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida nessa noite. Eu creio que Deus quer ministrar o seu coração de uma forma diferente. E nós temos que nos atentar quanto à voz de Deus, quanto à palavra de Deus, porque Ele sempre tem algo a acrescentar em nossas vidas. Então temos que ficar nossos corações abertos para que Deus possa ministrar, e lançar o seu desejo, a sua vontade, lançar aquilo que Ele tem como propósito para nossas vidas, para podermos receber isso e sermos transformados também. Tá? Eu sou o pastor Marco Cândido, te agradeço por você em tua casa através dessa live. É necessário que você abra seu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida. Então, antes de tudo, coloque agora a sua vida em disposição para receber essa ministração, em disposição para ouvir a voz de Deus, em disposição para que Deus manifeste a sua vontade, o seu querer, o seu desejo, e não venha ser apenas mais um momento de culto, mais um momento em que a palavra de Deus é pregada, é anunciada, mas seja um momento de transformação, um momento de renovo, um momento de fortalecimento para nossas vidas, porque eu tenho certeza que Deus nos preparou esse momento, que Deus nos deu condição para estarmos aqui, para que a minha e para que a sua vida venha a ser transformada através do que Deus tem feito em nossas vidas, e seu propósito tem se cumprido diante daquilo que Ele tem operado no nosso meio, tá ok? Eu agradeço a Deus por esse momento, como eu já disse, mas agradeço a Deus também pela sua vida, por você que está aí juntamente conosco através dessa live, está ouvindo a voz de Deus, compartilhe, mande para outras pessoas, para que possam ver também, curta aí se você está gostando, tá? Eu tenho certeza que vai ser um momento de crescimento para nossas vidas, no nome de Jesus. Nós estávamos ouvindo agora há pouco um louvor onde diz que grande é o Senhor. Queridos, Deus Ele é tão grande em nossas vidas, Deus Ele é tão poderoso. Quando nós entregamos nossas vidas, quando nós entregamos os corações a Deus, Deus manifesta a sua vontade de uma forma que todos os propósitos de Deus vão se cumprir. Eu não tenho dúvida disso. Eu não vou falar algum, não vou falar, colocar dificuldade em meio àquilo que Deus quer lançar nessas vidas, porque eu creio que o passo do cristão, o passo de nós que cremos na presença do Senhor, cremos na palavra de Deus, é lançar nossa vida diante da sua presença, e o mais Ele fará. Então eu creio que quando nós lançamos nossas vidas nos passos de fé, passos determinados em vencer, Deus opera o sobrenatural. E agora há pouco aqui estávamos conversando, com os pastores, com os amigos que aqui irmãos estão aqui, a respeito da dificuldade das pessoas sentirem medo da situação em que estamos passando. Muitas pessoas estão apavoradas, sem direção, sem rumo, sem saber como se portar mediante essa situação de pandemia. Mas Deus tem a resposta para nossas vidas. Deus tem tudo aquilo pelo qual nós precisamos, pelo qual nós necessitamos. Deus tem a resposta para você sobressair, e se sobressair de uma forma vitorioso, porque esse é o nosso Deus. Esse é um Deus de milagre, um Deus de conquista, um Deus de vitória, um Deus que age no sobrenatural, um Deus que age na situação do impossível, um Deus que opera de uma forma especial em nossos corações. Eu queria nessa noite compartilhar uma palavra com os amados irmãos, que o título é Gigantes do Medo. E eu peguei como dois textos de referente, que eu coloquei Gigantes do Medo, e não vai trazer um parecer a respeito da situação que estamos passando, a respeito de dificuldade que enfrentamos no passado, a respeito de gigantes que aparecem em nossas vidas, no nosso dia a dia, e não sabemos como nos cortar, não sabemos às vezes como passar por essa situação, mas eu creio que Deus, Ele tem algo especial para nossas vidas. E quando nós passamos a enxergar não o medo que vamos enfrentar, mas enfrentamos através da fé, enfrentamos esse problema, essa situação, enfrentamos com coragem, com garra, crendo no poder de Deus, se sobressaímos, vencemos. Amados, o problema é que muitas vezes vemos o medo, e aí começamos, quando enxergamos o medo, quando vemos o medo, começamos a enxergar a dificuldade. Eu quero que você entenda na sua vida, eu quero lançar aqui uma palavra que você compreenda ao seu coração que as dificuldades, os problemas existe o gigante do medo. Desde pequeno nós sentimos medos de várias coisas. Por exemplo, quando você era pequeno, talvez você tinha medo de ir para a escola, tinha medo de ficar sozinho na sua casa no escuro. Quando você foi crescendo, da parte que você foi crescendo, de repente você mais grande, quando foi sair sozinho, foi fazer o seu primeiro passeio sozinho, sentiu medo de dar esse passeio, e assim por diante. Na medida que você foi crescendo, seus medos também foram crescendo. Mas Deus, Ele tem resposta para a nossa vida, resposta, e Ele vai nos fazer se sobressair mediante ao medo, mediante a dificuldade
dificuldade, mediante as circunstâncias que muitas vezes vêm para nos apavorar, vêm para nos dar, para nos atrasar ou nos barrar, mas Deus, Ele é um Deus que rompe as barreiras e faz com que nós avançamos. Então é necessário que nós olhamos para o Senhor, olhamos para Cristo, olhamos para Jesus, amados, e não para o medo, porque quando olhamos o medo, nós olhamos, começamos a chegar então a dificuldade, né? E a dificuldade muitas vezes ela vem nos barrar, vem nos impedir de crescer, vem nos impedir de avançar, vem nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem como propósito, como projeto para nossas vidas. Então, no nome de Jesus, olhe para o Senhor, para que nós possamos crescer, no nome de Jesus, tá? Então, o que é o medo? Eu procurei lá no dicionário para dar um respaldo, para dar uma resposta mais concreta do que é o medo. E dizia assim: o medo é uma percepção real ou ilusionária do perigo, sensação desagradável. O que o medo traz? Ansiedade intensa. O que é uma ansiedade intensa? Preocupação. Pessoas que vivem preocupadas. Mas tem pessoas que vivem preocupadas com o salário que ganha, preocupada com a crise que havia aí no país, preocupada com essa pandemia que se espalhou rapidamente, preocupada com a bolsa de valores, preocupada porque não está indo trabalhar, mas preocupada também porque está em casa. Pessoas que vivem preocupadas. Isso é uma ansiedade intensa, vivem preocupada com a situação. Outra consequência que o medo traz é o descontrole emocional, pessoas abaladas emocionalmente, né? Ora está triste, animada, alegre, tem o seu sentimento muito abalado, não tem uma constância. E por último, a impulsividade, né? O medo traz impulsividade, ou seja, perda do autocontrole, não tem controle sobre a situação, não tem controle da sua vida, não tem direção, não sabe como agir, não tem controle, né? Uma perda de controle daquilo que está passando. Mas como vencer o medo então? Como eu disse, eu trouxe 2 textos base para nossas vidas, para nós compreender, enfrentar essa situação e vencer o medo nas nossas vidas. Como vencer o medo? Então vamos ler lá no livro de 1 Samuel 17, 4. Olha a palavra de Deus lá no livro de 1 Samuel 17, 4. Vamos ler juntamente, você que está em casa, acompanha comigo aqui. Enquanto você está abrindo aí, eu quero agradecer a todos que estão aí, juntamente conosco conectados aí, ouvindo essa live, né? Eu quero agradecer ao Célio Aquino, que já me mandou um abraço aí, então recebendo um abraço também, e todos aqueles quanto estão nos assistindo, tá? E vão assistir também, né? Então já receba nosso carinho aqui, receba nosso abraço virtual aí, mas eu tenho certeza que esse momento é passageiro, vai passar, como tudo se passa, e nós vamos estar juntos novamente, né? E vamos poder nos abraçar e glorificar o nome de Deus. Aleluia. Diz o livro lá de 1 Samuel 17, 4, diz assim: um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura. Vamos pular lá para o verso 10. Eu desafio agora o exército israelita, mandem alguém para lutar comigo. 11. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. O outro texto básico que eu quero estar lendo nessa noite está lá no livro de Números 13 e 27. Números 13 e 27. Os espias disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde nos enviou. De fato, era uma terra boa e rica, como se vê, por essas frutas, mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, lá se encontram gigantes. Vemos aqui 2 textos base em que causam 2 situações de medo. Uma de Saul e seus soldados, quando depararam com o gigante Golias, e a outra de Caleb. Na verdade, que essa situação que eu quero tomar base, que foram os espias que foram 12 espias, e voltaram, desses 12 espias, 10 voltaram apavorados porque viram na terra de Canaã que Deus havia prometido, e esses espias voltaram apavorados, exceto 2, né? Foi Josué e Caleb. Mas eu quero tomar como base nesses textos que foram lidos aqui, eu quero tomar como base a história de Davi e de Caleb. No primeiro texto sobre Davi, aquele que venceu o gigante Golias. Isso, na segunda história aqui é de Caleb, o que tomou frente mediante ao medo. Então vamos ler destacar a primeira história de Davi. 1 Samuel 17, 32 diz assim: Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar com ele
Querido, veja que posição de fé, veja que posição de coragem, veja que posição de ousadia. Você chegar mediante a dificuldade, você chegar mediante ao medo, você chegar mediante a uma situação em que muitas pessoas estão apavoradas, e você fala: meu Senhor, não precisa temer, fala ao povo que não tema, porque eu vou lutar com esse gigante. E eu pergunto a você, Davi, de repente, você pode estar pensando aí, Davi sentiu medo? Certamente sentiu medo, mas o que nós temos que aprender em nossas vidas, primeiro, é que nós precisamos dominar o medo e não deixar com que o medo nos domine as nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos com que o medo toma conta das nossas vidas e não sabemos que direção tomar, que posição tomar, não sabemos como agir, como proceder, como avançar, como agir mediante a situação, porque o medo já nos dominou. E Davi era um homem bem posicionado. Davi era um homem em que ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia que posição ele quer tomar, ele conhecia a Deus, ele andava com Deus, ele sabia a sua posição mediante aquela situação. E quando nós compreendemos nosso posicionamento diante de Deus, aí começamos a avançar no mundo espiritual, aí começamos a avançar mediante a dificuldade, aí começamos a avançar mediante ao medo, porque nós não estamos sendo controlados pelo medo, mas nós estamos controlando o medo mediante a nossa ação de fé. Amados, eu quero lançar sobre o seu coração nessa noite: tenha fé mediante a dificuldade, tenha fé mediante a adversidade, tenha fé mediante aos problemas que de repente aparecem na vida, porque certamente se você tiver controle, você vai vencer. Se você se posicionar como homem, como mulher de Deus, você vai vencer. Se você lançar na presença de Deus, você vai vencer. Muitas pessoas têm perdido os seus sonhos, seus projetos, seus alvos, suas metas. Muitas pessoas têm perdido a esperança de uma vida melhor, de uma transformação, de um renovo, de uma cura, de um milagre, por causa do medo. Tem medo de vencer, tem medo de perseverar, tem medo de avançar, tem medo de buscar a vontade de Deus. Muitas pessoas têm medo de avançar no mundo espiritual, tem medo de avançar na sua vida profissional, tem medo de avançar no seu relacionamento conjugal, familiar, e tem perdido o sobrenatural de Deus, tem perdido de Deus interagir na sua vida, tem perdido de Deus fazer com que um milagre aconteça, porque o medo tem impedido essas pessoas a avançar e que o propósito de Deus venha se cumprir em suas vidas. Mas assim como Davi, nós temos que avançar, porque Deus, Ele é um Deus de milagre. Deus construiu uma intimidade com você, Deus procura uma intimidade, Deus procura um momento de crescimento. Nós temos que entender que nós temos uma nova vida, uma vida com Cristo Jesus. Nós temos uma vida mediante a presença de Deus, temos uma vida mediante a sua vontade. Quando nós decidimos andar com Cristo, a palavra de Deus diz que nós morremos para nós mesmos e vivemos agora para Cristo. Morremos para ações da carne e precisamos viver agora em espírito. E medo é um sentimento que provém da carne, lá do Adão. Adão, quando Deus foi a seu encontro e Adão se escondeu, Adão disse para Deus: eu escondi porque eu senti medo. Amados, somente para corajosos, somente para homens de Deus, somente para mulheres de Deus, somente para pessoas que confiam na palavra de Deus, somente para pessoas que se posicionam como guerreiro do Senhor, é necessário que avança e crê nessa palavra dessa noite. Porque Deus está dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que crê nessa palavra de promessa, para você que declarou Jesus como Senhor da sua vida, para você que quer crescer na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, espiritual, financeira, na sua vida profissional, para você que quer avançar, Deus está dizendo: creia nessa palavra, que é uma palavra profética para o seu coração, para que quando as dificuldades aparecerem, para que quando os problemas aparecerem, para quando a adversidade bater em sua porta, você venha vencer. Porque nós não podemos impedir com que os problemas vem, mas nós podemos vencer os problemas. Existe aí uma realidade que estamos enfrentando no tempo de hoje, que é essa pandemia. Quando pessoas se encontram apavoradas, quando pessoas se encontram de repente desesperadas no seu lar, não sabem que posição tomar, porque muitas pessoas precisam de emprego e não podem sair para trabalhar. Por outro modo, tem pessoas com medo de ficar em casa, por a situação financeira, tem outros com medo de sair por contrair esse vírus. Mas eu creio que Deus tem a resposta para o seu coração, Deus tem a resposta para a sua vida, e nós precisamos nos atentar quanto à vontade de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus de uma forma, assim como Davi ouvia, e se deparou com aquele gigante e venceu, porque ele conhecia o poder de Deus, porque ele cria na promessa de Deus, porque ele acreditava naquilo que Deus iria fazer na sua vida. Não tenha medo, meu irmão, se por acaso, porventura, você se encontra numa situação como essa nessa noite, com medo de vencer, com
com medo da pandemia, com medo desse vírus, com medo de repente de você chegar lá no seu emprego e as portas estarem fechadas, com medo de repente da dificuldade de bater na sua casa, no seu lar, com medo de repente da situação financeira que você possa enfrentar, com medo de repente da realidade que você possa passar nesses dias. Saiba que Deus tem a resposta para o meu e para o seu coração. E quando nós nos lançamos na sua presença, quando nós entramos na sua presença, Deus manifesta a sua vontade e o seu querer no nome de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu quero então continuar esse texto com 3 pontos. Uma sobre Davi, 3 pontos sobre Davi e 3 sobre Caleb. Como dominar o medo. Anota aí, meu querido irmão. Preste bastante atenção para que Deus possa falar, no nome de Jesus, seu coração, e depois ministrar a sua vontade. Primeiro ponto lá, então, como dominar o medo, relatando a história de Davi ainda. Tenha disposição para lutar. Muitos vão dizer que você não é capaz. Muitos vão dizer que você não vai conseguir. Muitos vão dizer que de repente não é a hora, não é o momento, que você não está bem posicionado, que você não foi qualificado, você não está na posição de lutar. Mas saiba que Deus tem a resposta para a sua vida. Sabe, quando muitas pessoas vêm nos trazer palavras que vêm nos trazer desânimo, vêm nos trazer angústia, vêm nos trazer de repente o sentimento contrário de você lutar e perseverar, de você conquistar, vem trazer sentimento de derrota. Sabe que Deus tem a resposta certa para a sua vida. E lá no livro de 2 Timóteo 7 diz assim a palavra de Deus: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Deus nos deu espírito de covardia. É necessário que nós se sentimos amado, que arde em seu coração um desejo de perseverar, que arde em seu coração um desejo, um ânimo de continuar lutando, que arde em seu coração a vontade, mediante a crise, mediante a dificuldade, mediante a situação adversa que se levanta, com essa vontade, com esse ânimo de continuar em frente. Porque muitos vão dizer que você não é capaz, muitos vão dizer que você não vai conseguir, muitos vão olhar de repente para a sua qualificação física, muitos vão olhar de repente para a sua vida, o que você tem enfrentado. Mas quando você deixa Deus manifestar a sua vontade, o seu querer, seu propósito, as coisas começam a tomar um novo rumo, as coisas começam a tomar uma nova posição, porque não importa o que as pessoas dizem, mas o que Deus pensa da minha e da sua vida. E saiba que Deus te escolheu para você ser um grande guerreiro. Saiba que Deus escolheu para você vencer mediante a pandemia. Saiba que Deus escolheu para você vencer mediante a dificuldade. Saiba que Deus escolheu para você ser luz lá no seu trabalho, onde muitos se encontram perdidos, desanimado, angustiado, triste. Sabe que Deus escolheu para você ser um ponto de luz lá na sua casa, onde as pessoas precisam do refúgio, a palavra de conquista, de vitória. Deus escolheu para que você seja um ponto da sua graça, onde as pessoas não sabem tomar posição, mas que você possa ser um referencial daquilo que Deus quer fazer e vai fazer no nome de Jesus. Mas temos que ter essa disposição, como Davi teve, de lutar, de guerrear, de avançar, de não olhar o problema, de não olhar o tamanho da circunstância, mas olhar para o Senhor, olhar para aquele que nos dá a vitória, olhar para aquele que nos dá a conquista. Porque a palavra de Deus diz que não nos deu espírito de covardia. Isso é para pessoas que têm coragem, isso é para pessoas que olham para o gigante, se deparam com a situação e escolhem vencer, amados. De repente você fala, mas a pandemia é muito grande, ela pega facilmente. Eu estou apavorado porque muitos morreram na China, muitos morreram nos Estados Unidos, muitos morreram na Espanha, muitos vão morrer. Amados, quando nós olhamos as dificuldades, vamos encontrar problemas. Vamos olhar para o Senhor. Vamos crer que Ele tem a resposta para esse momento das nossas vidas. Vamos crer que Ele tem a resposta para aquilo que nós procuramos e precisamos. Vamos crer que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Vamos olhar para o Senhor e não para as dificuldades. Muitas vezes ligamos nossas vidas mediante a vários comentários, situações, circunstâncias, televisão o dia inteiro, e só dá pandemia, só dá coronavírus, aonde você quer que liga. É necessário às vezes que você se desliga um pouquinho disso aí para ligar seu coração a Jesus Cristo, para deixar com que Ele ministre, no nome de Jesus, a sua vontade, a sua palavra, a palavra de verdade, a palavra de conquista, a palavra de vitória, a palavra no nome de Jesus que te faz um vencedor, amado. Porque Deus nos deu espírito de covardia, mas de poder. Poder para quê? Poder para lutar, poder para vencer, poder para conquistar, poder para avançar mediante as trevas, mediante a angústia, mediante a perseguição, mediante a muito espírito que vem te atrapalhar. Deus deu espírito de poder, amado, para a sua vida, para você vencer. Toma posse dessa palavra, você vai receber certamente seu coração, e no nome de Jesus vai construir uma história diferente na sua vida. Segundo ponto lá, relacionando a história de Davi. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus em 1 Samuel 17:37. Então o primeiro ponto nós falamos sobre ter a disposição para lutar. Segundo,
lembre-se do que Deus já fez por você. Em 1 Samuel 17:37 diz assim: Davi diz que o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará certamente das mãos do filisteu. Queridos, veja que posição de Davi. Davi, ele olhou para aquilo que Deus já tinha feito em sua vida, e ele tinha certeza que Davi já livrou ele uma vez da garra do leão e do urso, e certamente iria livrar também daquele gigante. Quando nós não olhamos os problemas, olhamos para aquilo que Deus já fez em nossas vidas, criamos coragem, criamos ânimo, criamos fé para avançar, para prosseguir, para progredir, para continuar lutando, guerreando. O problema é que muitas pessoas, em vez de olhar para o Senhor, olhar para aquilo que Deus já fez em suas vidas, começam a olhar as circunstâncias, os problemas, aquilo que te cerca, e isso muitas vezes impede de nós avançar. Davi aqui se comporta diante de um homem de Deus, diante de uma posição que nos dá um referencial para nossas vidas, de não olhar a dificuldade. A dificuldade é certa que nós vamos passar nessa vida. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, tem de vontade de avançar. Crê no Senhor Jesus, crê na sua promessa, na sua palavra, crê naquilo que Ele ministra nos nossos corações, porque assim como Davi diz que Deus já livrou ele da garra do leão e do urso, certamente livrará também daquele filisteu, assim é o Senhor em nossas vidas. Quantas vezes já nos livrou em várias situações, em vários problemas, Deus já nos alcançou através da sua palavra. Deus já nos deu espírito de ousadia, Deus já nos alimentou, nos saciou, Deus já cuidou da nossa família, nossos filhos. Certamente essa é mais uma situação em que Deus vai operar no nome de Jesus. Mas nós temos, assim como Davi, crê que não estamos sozinhos, crê na palavra de Deus. Davi, ele acreditava, ele tinha fé que ele não estava sozinho, que mediante aquela luta com aquele filisteu, lá vai estar o Senhor. A palavra de Deus diz lá no Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, querido. Por quê? Por que não temerei mal algum? Diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco, meu irmão, minha irmã. O Senhor está conosco, nos dando espírito de ousadia, nos dando espírito de fortaleza, de poder. O Senhor está caminhando conosco, nos levantando. O Senhor está caminhando conosco, nos dando força. O Senhor está caminhando conosco, nos dando palavra, para que permanecemos firmes mediante essa situação. Então é mais de uma situação que eu tenho certeza que eu e você vamos vencer, mas vamos colocar o nosso coração na presença de Deus, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, vamos crer assim como Davi, que certamente o Senhor vai nos livrar, mesmo que de repente a luta seja árdua, mesmo que de repente a situação seja constrangedora, mesmo que de repente o problema seja grande, mesmo que de repente a situação nós não sabemos como tomar posição, mas não vem de mim, vem do Senhor. Então vamos colocar diante da presença do Senhor, crer que Ele está do nosso lado. Mesmo que permaneça, mesmo que andamos, mesmo que de repente parece que estamos permanecendo, andando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco, nos sustentando, nos alimentando, nos dando a mão, para continuarmos de pé e vencer no nome de Jesus. Eu não tenho dúvida disso, porque diz a palavra de Deus: se você cair, o Senhor se segurar pela mão. Quando muitas vezes eu e você tropeçar, o Senhor vai estender a sua mão, vai nos segurar do chão e vai nos levantar, meu amigo, para continuar progredindo, para continuar avançando, para continuar caminhando. Eu não tenho dúvida disso. Mas nós temos que nos posicionar assim como Davi, nos posicionar diante do gigante do medo, nos posicionar diante da dificuldade, nos posicionar diante da situação, como guerreiros, como vencedor, como dependente de Deus, como pessoas que creem na promessa de Deus, na vontade de Deus, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, como pessoas que creem na palavra da verdade, na palavra manifestada, como pessoas que creem na graça que Deus tem lançado sobre a minha e sobre a sua vida, como pessoas ousadas a enfrentar as dificuldades, continuar anunciando o evangelho da verdade, o evangelho em que nos leva adiante, mediante as promessas de Deus. De repente você, meu amigo, pastor, que esteja ouvindo esse vídeo, de repente você está aí lançando palavras de profecia sobre a sua igreja, palavras de vitória que permanecer lutando. De repente você está falando, convidando a sua igreja para que mediante essa situação em que encontramos pandemia, não desista, não desanima. E a palavra é isso mesmo, é lançar sentimento de fortaleza, é lançar sentimento de força para as pessoas, porque nós temos que lançar os corações das pessoas
e elas não devem desanimar, não devem olhar a dificuldade. Não é ignorar a dificuldade, porque a dificuldade existe. Existe uma dificuldade, existe uma pandemia, isso é claro. Eu não posso aqui nessa noite dizer que não existe a dificuldade, porque a dificuldade existe, mas também existe a presença de Deus, existe o poder de Deus, existe o milagre de Deus, existe a conquista que Deus nos dá, existe a palavra de Deus, a palavra profetizada, a palavra apregoada, a palavra lançada, existe a verdade que vem do coração de Deus para nossas vidas, e nós temos que ter esse sentimento de ousadia, de conquista, de vitória, no nome de Jesus, para poder vencer. E por último, para acabar o ponto de Davi aqui, que são 3 pontos: primeiro, tenha disposição para lutar; segundo, lembre-se do que Deus já fez por você; e terceiro, conheça a Deus. Olha, isso é um fato muito importante, necessário para mim e para a sua vida. Nós temos que conhecer a Deus, conhecer qual a sua vontade, o seu desejo, conhecer a sua palavra, conhecer o seu projeto, o seu propósito nas nossas vidas. Temos que conhecer a Deus, e quando nós conhecemos a Deus, sabemos que Deus é mais poderoso do que qualquer problema. Deus, ele é mais grande, como nós estávamos cantando aqui agora há pouco: grande é o Senhor, grande é o Senhor. Nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, um Deus que está acima, um Deus que está acima, um Deus que está acima de qualquer problema. E quando nós começamos então a colocar os problemas acima de Deus, quer dizer que nossa fé está mais nos problemas que estamos passando que em Deus. A minha fé é uma fé limitada, porque crê na dificuldade, crê no problema, mas não crê que Deus pode nos livrar dessa situação. Vamos crer no poder de Deus, vamos crer no milagre de Deus. A palavra de Deus, as promessas de Deus é escudo para mim e para você. Quando nós cremos na promessa de Deus, quando nós cremos naquilo que Deus diz a sua palavra, a meu respeito, a seu respeito, nós usamos isso como escudo para as nossas vidas. Quando os problemas batem na porta, estamos com escudo, porque nós cremos que Deus está nos guiando, está nos fortalecendo, está em nossas vidas. Ele diz lá no livro de Hebreus 10:23, diz assim: apegamos com firmeza a esperança que professamos, pois Ele é fiel, pois fiel é aquele quem prometeu. Presta atenção nessa palavra, querido. Apegamos com firmeza a esperança que professamos, pois fiel é aquele quem prometeu. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Deus tem uma palavra sobre qual, quando uma crise aparece, sobre qual, quando uma pandemia aparece, você é mais do que vencedor. Você já foi lançado sobre a sua vida um espírito de fortaleza, um espírito de poder, um espírito sobre o qual você vai manifestar com a graça de Deus e vai vencer a dificuldade. Vamos tomar posse da bênção de Deus, vamos tomar posse da palavra da verdade, vamos tomar posse daquilo que Deus está lançando sobre os nossos corações, para que venhamos vencer em meio à dificuldade, em meio às situações, em meio à adversidade, em meio aos gigantes que se levantam nas nossas vidas. 1 Samuel 17:45 diz assim: Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, lança e escudo, porém eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Sabe o que isso quer dizer? Que Davi, ele não cria no poder da espada, ele não cria na situação que estava em sua volta, ele não cria na armadura que quiseram colocar em si, ele não cria de repente até mesmo na funda que ele usou, mas ele cria no poder de Deus. Ele cria na promessa de Deus, ele cria que Deus estava com ele, que Deus estava posicionando mediante aquele gigante para vencer, para ser um grande lutador, para ser um vencedor, apesar de sua aparência, apesar do jeito que ele se encontrava, apesar de quando muitos estavam dizendo que ele não era capaz, mas Deus não levantou aquele homem para posicionar como guerreiro. Amado, e eu e você, diante da dificuldade, diante do problema, a situação que se levanta, temos que posicionar como guerreiro. As pessoas têm que olhar para nós e sentir firmeza, as pessoas têm que olhar para nós e querer receber esse sentimento de vencedor que nós temos. Davi era assim, Davi não se sentia pena de si mesmo, simplesmente ele vencia, ele avançava, porque ele cria que Deus estava com ele, que Deus dava vitória, que Deus iria dar vitória, que Deus já havia lhe dado a vitória. E quando nós agimos assim como Davi, dessa forma, desse procedimento, nós não começamos então a enxergar os problemas que estão em nossas voltas, mas olhamos para Deus, porque Ele quem nos dá a vitória, Ele quem vai nos fortalecer, Ele quem vai nos guiar, Ele quem vai nos direcionar mediante o seu propósito. Então, amado, em nome de Jesus, nessa noite eu lhe digo:
Creia nas promessas de Deus, creia na sua palavra, creia naquilo que Deus já lançou sobre nossos corações, que você é mais do que vencedor, que estamos passando por um momento de dificuldade sim, mas essa dificuldade não vai nos barrar, não vai nos impedir de progredir, não vai nos impedir de avançar, não vai nos impedir de receber o milagre de Deus. Eu não tenho dúvida disso. E agora eu quero falar rapidamente aqui sobre os 3 pontos relacionados a história de Caleb. Vamos ver lá, primeiro Números 13:30. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb o fez calar e disse: certamente conquistaremos a terra, vamos atacar agora, nós somos fortes e vamos conseguir isso. Quando eu leio palavras, amados, que nos dá um sentimento de posição, um sentimento que você está numa situação, de repente você não vê a resposta, mas vem uma palavra dessa, é um sentimento de posição. Posição de quê? De vencedor. Nos dá um ânimo de progredir, dá um ânimo de avançar de uma forma especial no mundo espiritual que você não tem ideia. Porque é isso que Deus quer mover em nossos corações. Aqui Caleb está tomando uma posição de vencedor. Vamos ver as 3 posições dele lá. Primeiro, tenha convicção, fé. Ter fé é você não olhar o problema, mas veja a resposta além do problema. Ter fé é você não olhar a dificuldade, mas ver o acontecimento já depois da dificuldade. Ter fé é você não olhar aquilo que te cerca em volta, mas ver a mão de Deus operando já o milagre. E aqui a palavra de Deus diz no livro de Números aqui, a ousadia de Caleb, que muitos estavam amedrontados, muitos estavam vendo a dificuldade, estavam apavorados por aquilo que eles tinham visto, pelos gigantes que habitavam sobre aquela cidade. Mas aqui Caleb tem uma posição, e ele fala assim, ó, certamente conquistaremos. Querido, ele não coloca dúvida em suas palavras, ele diz, certamente conquistaremos. Certamente ele está certo daquilo que ia acontecer, certamente vamos conquistar. Ele continua dizendo assim, ó, nós vamos conseguir. Isso é a posição de um homem de Deus. Isso é a posição de você colocar o seu coração mediante a promessa de Deus e crer nessa promessa. Ele não coloca dúvida sobre aquilo que Deus iria fazer. Ele diz assim, vamos avançar sim. E muitas pessoas jogando contra, muitas pessoas lançando palavras contra. Não, melhor a gente não ir lutar, é melhor não avançar, é melhor voltar para trás, regressar, parar, mas não continuar, porque lá tem gigantes. E ele diz, amados, certamente nós vamos conseguir. Certamente, ele está posicionando como vencedor, como guerreiro, ele está posicionando como vencedor mediante a adversidade, mediante a situação. Ele diz, vamos conseguir, vamos à frente, vamos à batalha, vamos avançar, porque certamente nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, meu irmão. Se você assim tiver esse espírito de ousadia, assim como Caleb, esse espírito de verdade, de coragem, esse espírito em que nos traz ânimo, fé, impulso e convicção mediante a dificuldade, que nós vamos conseguir. Não importa a dificuldade, não importa o tamanho do gigante, não importa o problema que você tenha enfrentado, mas nós vamos conseguir. Caleb, ele confiava em Deus, ele não tinha pena de si mesmo, ele não se colocava como coitadinho. Tem as pessoas que dizem assim, mas eu sou tão coitadinho, eu estou agora com uma dificuldade, eu estou desempregado mediante essa pandemia, eu não sei o que fazer, eu estou passando dificuldade na minha casa, no meu lar, eu preciso que me ajudam, porque eu sou um coitadinho. Não, Caleb não, vai colocar assim, vamos avançar, vamos à frente, porque certamente nós vamos conquistar, nós vamos vencer. Em nome de Jesus eu declaro para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, nós vamos conseguir, nós vamos avançar, porque certamente Deus já nos deu o espírito de vitória, e se nós determinarmos sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa, a vitória, nós vamos conseguir, não tenho dúvida disso. Segundo ponto lá, sobre a história de Caleb, tenha um foco, um alvo, uma determinação. Josué 14:10 diz assim, ó, olhem para mim, veja a posição de um homem de Deus. Olha o que Josué diz. Caleb. Olhe para mim, estou com 85 anos e eu me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater no que precisa. Deus, olha a idade que esse homem se encontrava. Olha a disposição desse homem continuar lutando, continuar crendo, acreditando, continuar avançando. E eu lhe digo agora uma pergunta nessa noite: aonde você quer chegar? O que você espera da sua vida? Qual o seu projeto de conquista? Qual o seu projeto de vida? Muitas vezes começamos a murmurar, a reclamar mediante as dificuldades, mediante os problemas, mediante as situações, a adversidade,
mas nós não temos projeto de vida, não sabemos aonde queremos chegar, o que queremos fazer, não sabemos que algo, vamos lançar nossas brechas, não temos posição nenhuma. E Caleb está dizendo aqui aos 85 anos de vida, ele está dizendo assim, eu ainda tenho disposição para lutar. Essa é uma pessoa que tem coragem, uma pessoa com ânimo, uma pessoa disposta a vencer, tem esse espírito. Eu vou avançar, não se fala, coitado, eu preciso que me ajudem, eu preciso aqui que me carreguem. Não, eu vou avançar, porque eu creio naquele que me lançou, naquele que me levantou, naquele que me posicionou, naquele que lançou as promessas da minha vida. Nós temos que ter projeto. Quer vencer na sua vida? Faça projeto. Você quer conquistar algo? Tenha em mente aonde você quer chegar, o que você quer fazer. Você quer vencer na sua vida profissional? A profissão que quer exercer? Então tenha projeto. Você quer passar essa crise, essa pandemia, essa situação, mas o que você tem feito então para vencer isso? De repente você tem aí falar, mas a crise me impede de eu trabalhar, a crise me impede de eu fazer tal coisa, tal situação. Mas o que você tem feito então para vencer? De repente você tem se acomodado, ficar na sua casa, só assistindo a Netflix e não tem avançado, não tem orado, não tem buscado, não tem tomado uma posição de vencedor diante dessa situação. Seja mais um vencedor. Vai à frente, meu querido. Vê o que as pessoas precisam. Nós temos tantas pessoas aí precisando de cesta básica. Você pode ajudar, toma posição. Vai lá, oferece um pacote de arroz, de trigo, de fubá, mas toma posição. De repente, pessoas precisam da tua ajuda, toma posição de guerreiro. É você ir avançar e oferecer ajuda. Essa posição de vencedor, de guerreiro. E por último, para nós estarmos aqui encerrando, terceiro ponto lá sobre a história de Caleb: seja fiel. Caleb era um homem fiel ao Senhor, querido. Diz a palavra de Deus lá no Josué 14:8. Nós vamos estar encerrando essa noite. Diz assim, Josué 14:8: os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Veja que posição desse homem, querido. Muitos homens apavorados pelo que viram naquele lugar, muitos homens amedrontados pelo aquilo que se avistaram naquele lugar, mas Josué dizendo assim, Caleb dizendo assim, os homens estavam apavorados, estavam ali já murmurando, estavam reclamando, estavam querendo voltar para trás, estavam querendo tomar a posição, a ordem pelo qual o Senhor havia nos falado, mas eu todavia, eu confiei no Senhor, eu todavia, eu tive fé naquilo que Deus ia fazer, eu todavia obedeci a palavra, a vontade de Deus. E isso é o posicionamento que você temos que tomar. Ele guardava os mandamentos de Deus, Caleb guardava a vontade de Deus, guardava a promessa de Deus. Guarda, querido, o que Deus tem feito nas nossas vidas, o que Deus tem falado em sua palavra. Não perca a esperança, não perca a fé, não perca o foco, não perca o propósito, não perca a direção, não perca a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus tem revelado nos nossos corações, em meio à crise, em meio à pandemia, em meio à dificuldade, em meio à situação, em meio à adversidade, em meio a tantos problemas. Mas continua crendo no que Deus tem lançado nos nossos corações. Tenha fé, ânimo, coragem, persevere, porque Deus vai, no nome de Jesus, te fazer um grande vencedor. Já temos feito, nós já somos, se tomar posse, nós somos vencedores. Caleb guardava os mandamentos de Deus, guardava as promessas de Deus, reconhecia a voz do Senhor, ele reconhecia a autoridade que Deus lançava sobre nossas vidas. E quando Deus lança autoridade sobre nossas vidas, através de pessoas, é que nós viemos ser abençoados. Então guarde essa palavra no seu coração, guarde essa administração dessa noite em sua vida, para que você possa, no nome de Jesus, levar a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, por onde você andar, sobre a sua vida, mas que venha a ser um momento de crescimento, um momento de fé, um momento onde o sobrenatural de Deus vai agir em nossas vidas. Eu queria, antes de encerrar essa minha participação, estar roubando rapidamente com meus queridos irmãos aqui, onde diz que grande é o Senhor, e no nome de Jesus nós vamos orar, fazer desse louvor uma oração para nossas vidas, dizendo que grande é o Senhor, grande é a sua presença. Mas vamos profetizar isso na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Grande é o Senhor diante da dificuldade, diante da adversidade, diante dos problemas. Grande é o Senhor, no nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos, profetize isso sobre a sua vida, profetize sobre a sua casa, profetize no nome de Jesus sobre a sua vida, que grande é o Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Profetize isso, meu irmão. Senhor e mãe digno de louvor, Na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. na cidade do nosso Deus é santo. Aleluia. Cante isso aí na sua casa, juntamente com a sua família. Cante junto. Alegria de toda a terra. Diga assim, grande. Senhor, em quem nascemos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Todos juntos. Vamos lá, juntos. Profetizando. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia. Só tu és o Deus eterno. Só tu és o nosso Deus. O Deus eterno quando nos guarda, nos abençoa, nos protege, nos cuida. Só tu és. Só tu és. Só tu és. Aleluia. E pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Aplauda bem forte o Senhor Jesus aí na sua casa. Aplauda bem forte porque Ele merece. Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. Nós aplausos somente para Ele. Merecedor. Louvamos, engrandecemos, glorificamos, exaltamos. Bendito seja o nome do Senhor, do qual nos dá a vitória. Aleluia. Amém. Receba na sua vida a graça, o milagre, a provisão de Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Tome posse dessa palavra. Essa palavra veio direta do trono da graça para o seu coração. Ele não te deu espírito de covardia, mas de fortaleza. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse porque é a palavra do Deus vivo para os nossos corações. Eu quero orar com você nesse momento. Talvez você tenha se afastado da presença do Senhor por um motivo ou outro. Nós não estamos aqui para te condenar. Nós não estamos aqui para dizer que você errou. Quem sou eu para dizer que você errou? Quem somos nós? Quem é o pastor Marco, o pastor Rodolfo, o Cris, o Érico, o Guilherme? Estão aqui conosco o Tolinho, o Maicon. Quem somos nós para dizer que você está errado? Não. Nós somos um instrumento nas mãos de Deus nesta noite para dizer que Ele está te esperando, que o Senhor está com os braços abertos para que você retorne a comunhão com Ele. E aonde você estiver agora, feche os teus olhos, repita a oração que eu vou fazer agora aqui. Senhor Jesus, nesta noite eu quero retornar à comunhão contigo. Senhor Jesus, nesta noite eu quero voltar para os teus braços. Liga aí no céu aquilo que estamos fazendo aqui na terra, tudo que ligamos aqui na terra,
é ligado no céu. Eu quero estar contigo, quero renovar a minha comunhão contigo, quero voltar para os teus braços, Senhor. Me arrependo dos meus pecados, dos meus erros, e te confesso como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Deixa eu orar para você, Pai. Muito obrigado por esse momento. Abençoe cada ouvinte, abençoe cada vida. Abençoe esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem que está sentindo o toque do Teu Espírito, está retornando para a comunhão hoje. Recebe, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o que nós ligamos na terra é ligado no céu. Pai, tira todo o medo do coração dessas pessoas que talvez estão apavoradas, como o pastor Marco falou, talvez estão inquietas por conta do que haverão de comer ou de beber. A Tua palavra diz que nós devemos buscar o Teu reino em primeiro lugar, Mateus 6,33. Buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. E todas essas coisas, comida, bebida, vestuário, o Senhor vai acrescentar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Se você desejar falar comigo, pastor Marco, pastor Davi, e você tem o nosso contato aí no Face, pode nos chamar no privado, que nós teremos o maior prazer e alegria em conversar contigo, em falar contigo, dar uma palavra amiga para o teu coração, uma palavra que entre no seu coração e que te traga alegria, que te traga de novo a alegria de viver, a alegria de sonhar, como o pastor Marco ministrou. Continue sonhando. Você tem muitos anos ainda pela frente. Você tem muito tempo ainda para glorificar a Deus, andar com Ele, viver com Ele. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso.